É hora do Descamisados, o Corujão 12. Corujão 12 com Rafael Oliveira. Sim, aqui estamos. Diferentes, bem diferente, com visu diferente. Gustavo Hoffman também com visu diferente, mas ele é, como que é? É doméstico, né? Caseiro. Máquina 4 em cima, 3 do lado e pronto. E o Leonardo Bertozzi que está no meio termo, está pensando o que fazer. Ou se dei continua a Rafa ou se vai pro Hoffman, é isso? Dei uma parada, mas acho que a máquina vai ter que cantar aqui logo, logo. Vamos ver, né? O Rafa tá candidato aí ao prêmio Jean Oddi de ex-bonito em atividade, né? Marquem o Jean Oddi, marquem o Jean Oddi. É isso. Façam isso, cara, Jean Oddi. Bom, nós estamos aqui no Rafa Oliveira Futebol, nós falamos de... Falamos do Newcastle, da possibilidade da compra, de um novo bilionário, das polêmicas que envolvem o comprador e um pouco mais sobre isso. Muito bem, então para começar, já que falamos do Newcastle, olha aqui, ó. Ah, bonito, hein? Bonita, Newcastle, né? Brown Ale. Gosta. É bem antiga, hein? Década de 90, né? Tradicionalíssimo, período muito forte do Newcastle. Inclusive fazendo propaganda, eu fiz análise de 2 jogos do Newcastle desse período lá no canal. Um foi a goleada do Newcastle sobre o Manchester United na temporada 96-97 e o outro foi a derrota do Newcastle para o Liverpool no jogo que para muitos é o maior jogo da história da Premier League, quando o Liverpool ganha de 4-3 em 95-96. Esse comercialzinho é bem legal, né? Bem no centro, a camisa não chama nem um pouco a atenção. É 3 vezes maior que o escudo, só isso. É uma das camisas mais legais da história. Essa da Fiorentina, Nintendo, tem algumas clássicas, né? Oferecimento Fernando Nardini, tá? No Bertozzi pelo Mundo, nós estamos falando de quê? Estamos falando de Eredivisie. Antes de falar, eu quero destacar que a gente está num super clássico aqui, né, Alex? Ó, você tá de boca, você tá de River, pô. Aqui, ó. Olha lá. Vou o mic aqui. Estamos jogando contra hoje, ó. Belíssimo. Essa aqui também é do Narda, bem antiga. Essa é anos 90 também, né? Também. Da época do Marcelo Salas no River. Você mexeu e mudou o foco. Você tá lá. Vermelhei aqui, ó. Calma. Volta. Ó, peraí que eu tô com saca-rolha na mão aqui, ó. Tô preparando o pós. Logo o Bertozzi deixa de ficar vermelho. Deixa, enquanto eu tô vermelho, falar da Eredivisie, né, no meu canal, porque a gente está discutindo o encerramento da Eredivisie, as decisões polêmicas da Federação Holandesa, não ter campeão, nem acesso, nem descenso, as vagas europeias. O Feyenoord é um time que ficou como terceiro colocado e irá para a Liga Europa na próxima temporada. Bela jaca, hein, Alex? Legal, né? Da capa, essa é bem antiga também. E como o Bertozzi não assiste aí Hoffman, aliás, o Léo sacou a rola e já ficou vermelho, mas nem começou ainda. Tem muita largada. Pois é. E não assiste aí Hoffman? Falamos sobre a Bundesliga, que, diante do cenário da pandemia na Alemanha, relativamente mais controlado do que em outros lugares, enquanto o Bertozzi já melhora, ela tomou várias atitudes para tentar retomar o campeonato agora em maio e encerrar até 30 de junho. Falamos sobre tudo isso, todas essas medidas lá no Assiste aí Hoffman, aqui no Corujão. Essa vermelha é bonita pra caramba, né? Sabe que o Klinsmann que ajudou a Alemanha a trocar, tinha uma preta, uma verde, né? O Klinsmann era um grande fã da cor vermelha. Aqui é o oferecimento também do Fernando Adia, essas camisas antigas dele estão rendendo muitas coisas ainda no Insta. Olha, deixa eu mostrar um negócio legal aqui também. É que o Rafa quer falar. A Inglaterra não, né? Eu tô com a Inglaterra e nem mostrei aqui. Essa camisa da Inglaterra é bem bonita. Eu tenho uma jaqueta parecida. A minha é o Olympique de Marseille, não tem nada a ver com nenhum vídeo. Ah, mas é legal também. Essa é de uma temporada passada ou temporada retrasada? Não, isso aqui é bem antiga, bem antiga. Achei que era do Balotelli. Nos anos 90, início dos anos 2000, mais ou menos. Tem essa bolinha. A da temporada passada não tinha, acho que eu ganhei também. É bem legal. Essa aqui é uma judiação, cara. Como você tá falando de Bundesliga, não sei se dá para ver direito, vou aproximar mais. Essa jaqueta aqui. Borussia. Ela é toda preta, da Puma. Tem uns efeitos aqui, legal. Eu ganhei do Amoroso. Só que é o seguinte, quando ele foi para a Alemanha visitar o filho na época, ele falou assim, que tamanho você usa? Eu falei, M. Aí ele voltou com a M, cara. Isso aqui acho que cabe no máximo no meu afilhado. Meu Deus. No máximo. Eu tentei usar no futebol do mundo. Ela não chega nem perto de tentar fechar. Ficou no meio do caminho.
Um dia você vai com a camisa amarela por baixo e põe ela por cima, fica bom, pô. Mas não dá, ela gruda aqui logo no começo do corpo. Caramba. É quase infantil. É um tamanho meio assim, Laurinha, sabe, Léo? Tá bom, então pode mandar para cá. E essa aqui para fechar é uma japona do Bayern de Munique, olha, vermelha, gorro vermelho, né? Toda preta e o escudo aqui do lado. Olha, tamanho que é? Essa é M, que o amigão trouxe da Alemanha. Olha aí, nem foi o Gustavo que falou do Bayern dessa vez, hein? Eu quis mostrar, mas eu tava com medo dele falar alguma coisa. Essa aqui é para frio, que nem no Brasil tem, que nem no Brasil faz. Mas, falando de camisas de times que não existem mais, a gente pede para você que está nos assistindo também mostrar e dizer qual a camisa que você tem de time que não existe mais. O que você tem aí, Gustavo? Eu tenho uma na minha coleção, eu tenho uma única camisa de um time que não existe mais, time brasileiro, mas um time com uma história de revelação de jogadores muito legal. União São João, vou cobrir aqui, ó. União São João de Araras. Jogou a primeira divisão do Brasileirão? Sim, de onde saiu o Roberto Carlos. De onde saiu o Paulo Soares. Também. No meu canal eu falo com o Geda, né, que jogou no União São João de Araras, Paulista de 2000, e depois fez uma carreira longa no futebol italiano, 20 anos de Itália, tá jogando até hoje lá na 6ª divisão, tá lá no Bertozzi pelo Mundo, meu papo com ele, ex-União São João de Araras. Estádio Hermínio Ometo. Éder Aleixo jogou no... Éder Aleixo encerrou a carreira lá, né, no União São João também. Sim. Aliás, o amigão está lá de quarentena, na sua brilhante fazenda, tal, mas enfim. Eu quero mostrar uma aqui, que olha, isso é uma raridade, né? Essa eu tenho. Olha, com autógrafos originais ainda, dos próprios cacetas. Sim! Isso! Tabajara. Essa daqui foi o seguinte, eles fizeram um show recentemente, acho que uns 4, 5 meses atrás, um teatro aqui em São Paulo, era alguma coisa tipo a volta do Caceta e Planeta. E eles estavam sorteando a camisa com direito ao autógrafo. Meu, raridade, né? Oh. E tem uma outra ligação com o futebol, né, Alex? Que o Bussunda morre em 2006, quando estava na Alemanha para a Copa do Mundo, né? Foi uma coisa bem chocante na época, né? Sim, durante a Copa do Mundo. Eu tenho essa camisa do Tabajara. Eu não tenho nenhuma camisa de clube que não exista mais. Eu até, se fosse outro momento, se não fosse o Gareth Southgate, eu até poderia fazer piada com a seleção da Inglaterra. Mas ela se recuperou, fez boa Copa, o trabalho tem sido bom. Então, eu não tenho uma camisa. Eu tenho uma camisa, já que você citou Tabajara, eu tenho, mas também está em Volta Redonda, não está aqui, de time do Rock Go, da MTV. Aquelas camisas que eles chegaram também. Legais. Então, uma delas, só que está em Volta Redonda. Eu tinha uma que ficou em BH, então não sei se ela existe ou foi doada, é do Tampa Bay Mutiny, né? Que foi o time do Valderrama, né? Time da MLS, onde ele jogou. Time que era azul, verde e branca a camisa listrada. E na época, dos dois times da Flórida não deram certo, né? Tanto o Tampa Bay Mutiny quanto o Miami Fusion acabaram sendo extintos. Agora volta para Miami, agora tem o Orlando City, está voltando o futebol para Miami com o Inter Miami, que é o time do David Beckham. Mas na época alguns times não vingaram na MLS e eu tinha a camisa do Tampa Bay Mutiny, que era o time do Valderrama. O que vocês estão fazendo? Vocês têm lido muito nesse período? Bastante. Sim. Indicações de livros. Eu tenho alguns aqui. O que você tem aí, Gustavo? Vamos lá. Eu não estou lendo um livro de esporte agora, né? Mas terá algo a ver em um projeto futuro com esporte. Eu estou lendo Nações e Nacionalismo, de Eric Hobsbawm. De esporte, eu trago alguns dos meus preferidos aqui como dicas. O melhor livro de esporte, na minha opinião, biografia do Garrincha. Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha, escrito pelo Rui Castro. Para mim, essa é a melhor obra em língua portuguesa falando sobre esporte. Eu amo esse livro de paixão. Outra obra biográfica que eu gosto muito, Puskás, uma lenda do futebol, escrito pelo Rogan Taylor e pela Clara Yamrich. Esses dois livros marcaram minha adolescência. Agora, 3 livros de temas que eu gosto muito, né, envolvendo história, política, futebol. Um básico, leitura obrigatória para todo mundo, Como o Futebol Explica o Mundo, de Franklin Foer. Tradicional. Outro que também acho que é uma leitura fundamental,
Futebol e Guerra, do Annie Dogan, que conta a resistência, triunfo e tragédia do Dínamo na Kiev ocupada pelos nazistas. A história do jogo, do famoso jogo, e aqui um relato mais real até do que realmente aconteceu. E por fim, esse livro que eu também gosto demais pelo tema, Vencer ou Morrer, Futebol, Geopolítica e Identidade Nacional. É uma obra mais acadêmica, né, do Gilberto Agostino, mas trata muito bem esses temas. Eu tenho dois aqui, eu trouxe alguns aqui, mas dois de futebol para mostrar de dois técnicos. Eu estou lendo do Klopp, já foi lançado há algum tempo pela Grande Área. Do Rafael Honenstein, que a gente citou lá no Assist Hoffman. Que é repórter de quem? Do The Athletic. Do The Athletic. Quem já leu? Já li. Eu ainda não. Tenho aqui, mas ainda não peguei para ler. Já leu, Rafa? Sim, já li. E Carlo Ancelotti. Esse eu li. Muito bom. Muito bom. É bem legal. Prefácio do Tite. Vale também a leitura, esse? Esse eu não cheguei a ler ainda. Antes de ser lançada a versão em português. Eu cheguei a ler na versão anterior, ainda em inglês, mas é um livro muito legal. Existem algumas unanimidades positivas no futebol, e o Carlo Ancelotti é um, né? Eu nunca ouvi um cara que jogou para ele falar mal dele, e acho que esse livro explica muito bem isso. A editora Grande Área, você pode fechar os olhos, escolher um livro e sair lendo, que todas as obras são muito legais, né? De temas variados, mas todos são muito legais. Próximo. Vamos lá. Vai lá. Então tá, vamos lá. Até falando na Grande Área, um dos livros que eu mais gostei e que eu li também na época, antes da Grande Área lançar, eu achei muito legal ela ter lançado, e talvez nem tenha o destaque que eu acho que merecia, perto de outros grandes personagens, é esse aqui, ó, que em português ganhou o nome de A Escola Europeia, The European Games, se não me engano o nome em inglês, porque esse livro é muito interessante, porque ele aborda muitas coisas diferentes, né? Ele pega várias particularidades de diferentes países da Europa para contar e se aprofundar na medida do possível, né? Obviamente não é o mais profundo possível, mas é interessante o suficiente para enriquecer muito sobre diversos clubes, desde a realidade básica do Atlético, a formação de jogadores na Alemanha, a questão tática de como a universidade é importante em Portugal e como ela projeta e forma treinadores. Esse é um dos meus livros preferidos, dos mais recentes em relação ao futebol. Eu para ser bem sincero, eu leio bem mais livro, eu li bem mais livro até hoje de futebol na versão digital. Então, em versão impressa, eu peguei os mais próximos que eu peguei aqui. Esse eu acho muito interessante, que é os números do jogo. Já é mais antigo também, né? Não tão antigo, mas ele é interessante até como reflexão sobre vários aspectos, clichês do futebol. Eu acho que é um livro muito interessante para abrir a cabeça de muita gente, assim, num primeiro momento. Já que a gente falou da Grande Área, eu mostrei aquele lá. Esse aqui é clássico também, vale citar, né? Pirâmide Invertida, um pouco da história da prática dentro do futebol. Um livro que eu não tenho aqui, porque eu tenho a versão digital, mas que vale muito, é o The Mixer, do Michael Cox, né, o Zonal Marking, que é o perfil no Twitter, que é sobre os 25 anos da Premier League. Ele conta a história da Premier League, não só por aspectos táticos, mas também por aspectos táticos, acontecimentos importantes. E isso me fez servir de gancho para um livro que eu encontrei hoje aqui, e que não é bem um livro para ler, porque é muito mais um livro para consultar, é uma enciclopédia praticamente, que é esse aqui. A enciclopédia da FA Cup. Olha a profundidade disso aqui. Nossa! Ele tem os registros de todos os jogos da história da FA Cup, separado por clubes, desde 1971 até, acho que esse livro é do final dos anos 90. Então, esse aqui e Rafa, para quem viu a série já, o The English Game, na Netflix, né, é legal ficar procurando o que é fato e o que é romantizado da história, né? Então, nesse livro deve ter vários daqueles momentos. Posso ir, Alex? Pode, só rapidinho, Léo, ele falou de enciclopédia, de Bíblia. Olha isso aqui. Boa. É a biografia das Copas do Mundo. Olha o tamanho disso aqui. É uma obra do Thiago Berraich, jornalista, âncora da Rádio Jovem Pan, amante do futebol. Ele traz ficha técnica de jogadores, como foi o jogo, das transições de TVs brasileiras, de toda a história da Copa do Mundo, das Copas do Mundo. Foi lançado um pouco antes, tem capa de jornal aqui, na Gazeta Esportiva. Foi lançado antes da Copa da Rússia. Vale muito
essa leitura. É uma viagem mesmo no tempo, Léo. Bom, vamos lá então, os que eu recomendaria. Primeiro, porque é um cara sensacional, que vocês devem acompanhar o trabalho dele. Elton Serra, Década de Ouro, nosso companheiro Elton Serra, lá de Salvador, baita profissional. Ele conta a história do hepta do Bahia nos anos 70, né? Bahia ganhou... Ops, lá, viu a mágica? Ah, é assim? Bahia ganhou 7 títulos consecutivos nos anos 70, né? E é legal que o prefácio é do Evaristo de Macedo, então muito bacana como ele conta a história daquele time. Esse aqui que tem muito a ver com o que a gente fala sempre, o Expatriados Futebol Clube, do Frederico Teixeira, que é lá de BH, jornalista também. E ele conta a história dos brasileiros que defenderam outras seleções, então tem várias histórias aqui, ó. Tem da Itália, Thiago Motta, Rômulo, Amauri, da Espanha, Diego Costa, Catanha, Donato, Marco Senna, Eduardo da Silva e Samir na Croácia, os portugueses, né, Edson, Deco, Pepe. Peguei aqui só os mais recentes, mas é uma lista bem extensa e conta um pouquinho da história de cada um, como cada um foi parar nas seleções de outros países, bem legal também. 2 que são trabalhos de conclusão de cursos que viraram livros, e eu acho sensacionais, porque tocam em temáticas muito importantes para a gente discutir. Esse se chama Silenciados, é do Pedro Rubens Santos, é um trabalho de conclusão de curso da PUC, que fala sobre casos de violência e abuso sexual no futebol, com muitas entrevistas, e é muito importante, muito denso, assim como o do João Abel, que é o Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, também é um TCC que virou livro, e que é sensacional, conta, enfim, casos de discriminação, de luta pela afirmação da comunidade LGBT, bem bacana também, então vale a pena ler. E só para não deixar de fazer o meu comercial, nós acreditamos, meu livro que eu fiz com o Mauro Betting, com o Mário Marra, contando a história da Libertadores de 2013 do Atlético. Você sabe que eu e o Gustavo temos um livro digital, né? Sexo e Traição nas Copas do Mundo, não é, Gustavo? Pois é, projeto menor ainda, né? Foi na Copa de 14? Copa de 14, né? Pois é, tem esse também. Eu tenho meus 2 publicados, eu nem dou dica porque tiragens pequenas, esgotaram já, a editora não tem mais para publicar, então não adianta nem dar a dica. Mas se você procurar o livro chama Amor, Sexo e Traição nas Copas, dá para comprar ainda. Tá em e-book, dá para comprar ainda e tá preço promocional, viu? Se você entrar na Amazon lá, você compra ainda. O título é legal. Só para fechar, mais 2 livros de outros esportes de 2 amigos. Ou de 3 amigos, no caso. Fernando Meligeni. Isso é bem legal. Esse é o primeiro livro do Fino, junto com André Kifuri. As histórias do Fernando Meligeni. Aqui tem. Isso foi lançado, acho que faz uns 7, 8 anos. E esse é bem legal. Eu achei que ia demorar para ler. Uma das primeiras viagens a Pequim, na cobertura antes da Olimpíada, eu peguei e falei, vou ler isso aqui, vou ler com calma, no avião, não sei o quê, em 3 horas acabou. O Boto do Reno, legal. Que é do Flávio Gomes. As aventuras aí na cobertura do ciclo da Fórmula 1, de grandes histórias, de aventuras em vários países, em várias cidades. Vale demais essa leitura. E assim, como poucas pessoas escrevem tão bem como o Flávio Gomes no Brasil. Exatamente. E assim, é um diário de bordo que você lê em 2 horas acabou, porque ele tem um texto tão fácil, tão gostoso de ler, que você começa a ler, você começa a entrar no assunto, cada história, cada viagem, ou cada corrida, que de repente você vai ver, acabou. É bem legal, esse livro já foi lançado também tranquilamente há uns 10 anos, vale demais, O Boto do Reno, do Flávio Gomes. Dicas de leitura, camisas, céu dos camisados. Corujão é cultura também, né, gente? Claro. Fechamos? Fechamos. É que manda. Então, peraí, então vamos organizar aqui. Rafael Oliveira Futebol, o Rafa de volta. O cachorrinho quer sair, a Malu quer sair. Calma, tá terminando. Do Rafael Oliveira Futebol, o que nós temos? Sobre Newcastle, será que vai ser o novo bilionário do futebol? E qual será a origem desse dinheiro? A polêmica que envolve a possível compra do Newcastle. Falamos sobre isso lá. E não assiste aí, Hoffman. Calma, Malu, já tá acabando. Falamos sobre a Bundesliga, que pretende retomar as suas atividades, os jogos. Em maio, os clubes já estão treinando e querem encerrar a temporada até 30 de junho, definir um protocolo muito rígido. Falamos sobre esses detalhes lá. E o Bertozzi pelo mundo?
Eredivisie, lá o governo falou que não se joga futebol até agosto, então a federação encerrou a temporada sem título, sem acesso, sem descenso, mas com muita polêmica em relação a rebaixamento e vagas continentais. Ah, preguiça, mano. Olha lá, olha o soninho dela. Nossa senhora. Semana que vem tem o Corujão 13? Tem. Opa. Eu acho que pro 13 ainda não vai. Quer dizer, eu acho, não tenho certeza. Pro 13 ainda não vai rolar, mas talvez pro 14 vai rolar uma substituição dessa parede branca aqui. Opa! Qual é o projeto? É mistério, segredo? Não, fica no ar aí. Em algum momento vai deixar de ser a parede branca. Não sabe. Então tá bom. Valeu, esse foi o Descamisado. Até balancei aqui. Oi? Eu até bati a mão. Eu continuo com o meu fundo. Como é que é, Alex, que foi rotulado? Excesso. Encheu o saco de outro. E o Léo vai ter que trocar porque o BBB vai acabar. Ele precisa tirar esse paredão daí. Tirar o paredão? Não, o paredão tá tradicional aqui já. O pessoal já acostumou. É isso, gente. Até semana que vem com mais Descamisados, com o Rafael Oliveira, Futebol, Bertozzi pelo Mundo e também o Assiste aí. Rafael Corujão 12.